Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos então começar a ver passo a passo cada uma dessas etapas que a gente viu nesse primeiro programa que mostrou um RAG simples, né? Então a primeira etapa consiste em pegarmos os documentos, diferentes documentos, e tratarmos ele como texto. No RAG simples, eu usei um comando para ler um CSV ou um TXT, são arquivos texto. Bom, nós já vimos lá no primeiro módulo uma rotina para converter um PDF texto em texto. Agora, neste vídeo, eu vou mostrar um passo a mais, que é como converter um PDF que não é texto em texto. Então, essa é o objetivo da palestra de hoje, né? Eu tenho aqui o arquivo que a gente vai tentar converter, é esse daqui, ó, parecer 016. Você vê que ele é um PDF, eu tento marcar ele não marca, porque ele é um PDF imagem. Ele não é um PDF texto. Então, se eu passar por aquela rotina lá que fiz lá da primeira sessão para converter para PDF, para texto, ele não vai conseguir, porque isso é uma imagem. Então, como é que a gente teria de fazer? A gente teria de fazer o OCR disso. Então, vamos fazer isso nesse arquivo aqui, PDF imagem. Está lá no diretório Udemy. Para eu fazer essa tarefa, eu vou precisar fazer o OCR. E o OCR, eu vou usar uma biblioteca chamada PyTesseract. Então, primeiro passo, eu vou ter que instalar todas essas bibliotecas aqui, ó. Eu vou lá no Jupyter Lab e dou install no PyTesseract, no PDF to Image. Ó, pip install PyTesseract. Instalou. Pip install PDF2 image. Ok. Pip install OpenCV Python. Ok. E pip install imshow. Tá. Então eu fiz a instalação de todas as bibliotecas. Eu acho que essas aqui são suficientes, né? Bom, isso aqui já deve funcionar esses importes aqui. Vamos ver se ele vai ler todos os importes. Ele leu todos os importes. Agora, eu vou precisar instalar o Tesseract, porque eu ainda não instalei as bibliotecas do Python do Tesseract, mas eu vou precisar instalar o Tesseract na minha máquina. Então, para isso, eu vou entrar nesse link aqui. Nesse link aqui, no GitHub, que eu tenho o Tesseract aqui. E aí eu vou instalar aqui, ó, Tesseract OCR W64. Vamos abrir o arquivo. Na verdade, eu já tenho o Tesseract instalado na minha máquina, por isso que ele acusou aqui. Bom, ele está no Program Files Tesseract OCR. Eu não vou superpor, não.
Eu vou abortar aqui porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Vocês prosseguem a instalação, tá? Ele está no Program Files da minha máquina. Program Files, Tesseract, OCR. Ele está aqui. Está nesse diretório, tá? Bom, eu vou vir aqui e eu vou dar, ó, no botão direito, eu vou dar copiar endereço, porque eu vou precisar informar para ele onde é que está instalado, tá? Que vai ser aqui, ó. Eu vou colocar nesse endereço daqui, atualizar onde é que está instalado o meu programa. E aqui as barras eu inverto, as barras invertidas, tá? Então vamos ver. Como é que eu posso começar a testar isso aqui? Primeiro eu vou fazer um teste simples. Eu vou ver se ele consegue fazer um OCR de uma imagem simples. Por exemplo, eu vou escrever aqui numa cor, vou escrever aqui testando OCR, tá? E eu vou salvar essa imagem como JPG. Eu vou salvar essa imagem como teste01.jpg na minha pasta dados. Teste01.jpg, dados. Tá? Então, eu gravei em dados teste01.jpg minha imagem. Eu vou abrir essa minha imagem e vou exibir ela aqui na tela. Tá? Esse comando imread, imshow, ele vai permitir exibir essa imagem na tela. Vamos ver se vai exibir. Ó, você vê que abriu uma outra janela aqui, ó, testando OCR. Ele conseguiu abrir a imagem, tá? Agora, eu vou tratar essa imagem de colorido, ó. É uma outra maneira de abrir, tá? Com CVT Color, tá? Tudo bem. Ok, abri. Eu sempre tenho que dar Destroy All Windows para apagar essa janela daqui. Agora vamos finalmente ao Tesseract, né? Primeiro tenho que acertar esse comando aqui, pytesseract cmd, que ele diz onde o Tesseract está instalado na minha máquina. E aí eu rodo o Tesseract da minha variável RGB. A variável RGB foi a que eu abri aqui, tá? Converte essa imagem em string. Vamos ver se ele vai converter. Tem aqui um erro, porque isso aqui é aspas aqui, né? Converteu. Então, ele fez o OCR da minha imagem em texto. Bom, ok, essa primeira parte aqui está funcionando, tá? Agora vamos então converter o PDF para texto, tá? Bom, primeiro, eu tenho um PDF que ele é em português. Então, eu tenho que entrar nesse site aqui, para pegar as palavras em português. Aqui tem o do Tesseract, ele tem a base de dados de diferentes idiomas. Tu pega aqui a base do português, que é esse POR Trainer Data, tá? Você pega aqui e salva isso aqui. Salva isso aqui, você pode salvar da seguinte maneira: você vem aqui em Code e download zip, salva tudo. Depois você abre lá e puxa o arquivo lá do português, tá? Esse arquivo em português, ele vai ser eu vou gravar ele, eu gravei ele para cá, na dados. Então, eu vou pegar ele e eu tenho que copiar para minha pasta do Tesseract, onde eu instalei. Então, na verdade, eu instalei lá no Program Files, né? No Tesseract, OCR, e eu tenho Test Data. Test Data, eu vou colocar aqui o português. Copiei para português. Você vê que eu já tinha o inglês, só tinha o inglês o default. E agora copiei o português. Pronto, então eu tenho o Tesseract português já instalado, tá? Tudo bem.
Então, como é que vai ser essa rotina aqui? Essa rotina aqui, ela vai primeiro informar onde é que está instalado o Tesseract, que é, na verdade, a mesma rotina que tinha feito aqui. Né? Eu não vou precisar isso aqui, porque, na verdade, eu já dei o comando, né? Mas tudo bem, vou dar de novo. Eu informo onde está o Tesseract, o exe dele. Depois eu vou informar onde está o meu PDF. Meu PDF está lá na pasta dados. É aquele arquivo que a gente abriu, parecer 16, tá? Ele é um PDF imagem. Vou chamar a minha rotina convert from path, tá? Que eu vou dar o meu PDF. Depois eu vou abrir ele página por página e vou chamar o Tesseract. Quer dizer, primeiro eu vou quebrar ele em várias páginas. E depois eu vou página por página chamando o Tesseract e compondo uma string, text. Você vê que eu chamo o idioma português. Se eu botar aqui language em inglês, ele também vai fazer o OCR, mas aí ele vai perder os acentos, tá? Então, é bom fazer com esse português aqui. E depois vamos imprimir texto. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ele vai abrir, então, o meu PDF, vai quebrar ele em várias imagens, e depois ele, em página por página, ele vai mandar essas imagens para o PyTesseract, para ele converter em texto. E ele vai fazendo esse texto mais igual, que é a mesma coisa que texto, text é igual a text mais o que ele converter. E assim ele vai agregando, né, o texto na string text, que é onde vai ficar o resultado final. E depois eu vou exibir o print text, que é a resposta do resultado final. Então você vê que ele vai ser um processo um pouco demorado, porque ele tem várias páginas, ele está fazendo OCR de página por página e está fazendo essa conversão aí. Converteu. Beleza, converteu, ó. Parecer 16 de 2023, você vê que os acentos ele pegou direitinho, a preclusão. Então é isso. Se quiser, pode salvar aqui no arquivo, né? Aqui eu estou dando write open, vou arquivo de escrita. Sempre o TF8, que é para ele pegar os acentos, e aí converte em texto extraído. Texto extraído.txt é o arquivo que vai ficar lá gravado na própria pasta onde você está trabalhando, tá? Que é na pasta Udemy, né? Na pasta Udemy, a gente tem texto extraído e vai ter lá o nosso texto já com os acentos certinhos e ele tendo extraído o dado. Então é isso. Muito obrigado, então.